Salve atinado e atinada, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas e região. Tá vendo esse vídeo aqui? Já dá um like neste vídeo, se inscreve no canal e se prepare que a gente já tá chegando no episódio 100, já são 79 episódios com muito da nossa economia criativa e a gente tá preparando um episódio especial para você que é atinado e atinado junto conosco. Quem você quer ver no episódio 100? Comenta aí. Comenta aqui. É, exatamente. Quem vai ser o nosso convidado número 100 aqui no nosso Tino? O Tino é um podcast parceiro do grupo DDD 53 e a gente está gravando aqui no Alma Studios. Vida a ideias e criações. O Tino vai ao ar toda quarta-feira às 20 horas aqui no YouTube. E se você está nos escutando, já passou do YouTube aqui, tá no Spotify, tá no Apple Podcast, tá em quase todas as plataformas. Falta o Deezer, hein, Cuca? Tá aí a tarefa. Falta. Alguém escuta o Deezer? É que tem algumas companhias telefônicas que dão Deezer. É. Aqui na tela, para quem está assistindo no YouTube, tá aparecendo um QR Code. Esse QR Code leva você para onde, Flavinha? Esse QR Code leva para nosso Instagram. No nosso Instagram. Não? É, né? No nosso Instagram. É lá mesmo, é lá Na mesmo. bio, vocês vão encontrar um Linktree, que aí tem todos os links para apoiadores, que depois o Alan vai dizer quem são os magníficos. Maravilhosos. Tem para o nosso Apoia-se, que é um programa onde vocês, a partir de R$15, contribuem com a nossa iniciativa e se tornam um super atinado participando da nossa comunidade. Tem YouTube, todos os links, então, para acessar as plataformas e assistir esse nosso episódio e todos os outros. Maravilhosa essa co-host, Viu? deusa, Já diva. pulei várias moça. etapas aí do teu roteiro. Diva. É pra isso que a gente tá aqui, ó. Pra gente ir costurando, não isso é? aí. Começar agradecendo os nossos apoiadores, Lacute Pizzas, Zó Cervejaria e Livraria Vanguarda. Usando o cupom TINO nas compras pelo site livrariavanguarda.com.br, você ganha 10% de desconto e uma partezinha do valor é revertida pra gente para manter essa iniciativa no ar. Muito obrigado ao pessoal da Livraria Vanguarda e também aos nossos patrocinadores. O Tino é patrocinado pela Incomum Cuidadores de Marca. E também ao nosso patrocinador master. Imaginem vocês passando pelo Parque Una qualquer dia desses. Vocês vão ver gente correndo, gente tomando café, famílias passeando, muita gente morando, trabalhando e principalmente vivendo ali. E não é por acaso. O Una é um bairro vivo, cheio de serviços, comércios e opções para todos os estilos de vida. Tem estúdio, tem apartamento de quantos quartos, Cuca? 2, 3, 1. 1, E também o que mais tem? duplex. Duplex. E na hora de comprar, o Una Fácil ajuda a deixar tudo mais simples, com condições e parcelas que cabem no seu bolso. Por isso, tá todo mundo no Una, agora só falta you. Nós dois, que sucesso. Hoje o nosso papo é Criativos Prodígios. Quando o desenho deixa de ser uma brincadeira, técnica que vem antes ou depois do desejo, da obsessão, dá para errar quando se desenha o passado, enfim. Muitas perguntas vão nortear esse nosso papo hoje e o nosso convidado é um garoto prodígio. Caetano Soares, nativo de Pelotas, iniciou seu processo criativo ainda muito cedo, aos 2 anos de idade, quando já desenhava obsessivamente ovos de dinossauros e colecionava insetos como objetos de estudo. Hoje, aos 18 anos, atua como artista visual, com produção em escultura, animação 2D e ilustração. Especializou-se em paleoarte, criando reconstruções científicas de espécies a partir de ossadas descobertas por paleontólogos, com trabalhos comissionados por pesquisadores e publicados em revistas nacionais e internacionais como a Nature. Bem-vindo. A gente nunca vai ter noção de como é que essas criaturas eram. Então, cabe a mim, aos paleoartistas, que é essa profissão que eu sou apaixonado, olhar pelo buraco da fechadura, do grandioso portão, que é a realidade. O buraco da fechadura seria a ciência. E, assim, imaginar e ser criativo para preencher as lacunas do passado dessas criaturas que a gente nunca vai ter privilégio de ver, mas a gente dá o nosso melhor. Eu dou o meu melhor, pelo menos. Teu @, meu amigo. É caetano.paleoarte no Instagram aí. É isso aí. Sucesso. Comigo,
nossos co-hosts maravilhosos. Ela, Flavinha Barros. É o que a gente faz sem obrigação que nos define. @FláviaXBarros. Daniel Cuca Moreira. Toda criança é um artista. O difícil é continuar sendo artista quando adulto. Picasso. @Cuca em comum. Ele não veio Arroba passear. Picasso. Ele não, @Picasso. Brincadeira de criança, como é bom, como é bom. @Alan Miguel Gonçalves, @alma.studios.br. Meu querido, bem-vindo. Que prazer. Me conta uma coisa. Paleoarte. O que é isso? Começar pela paleoarte, então, né? É basicamente a área da arte que se preocupa em retratar os organismos passados. Então, a vida que existiu na Terra que hoje em dia a gente só tem acesso pelos fósseis. Fósseis de diversas formas. Tem fóssil que... Deixa ele. Fóssil que é só osso, mas tem alguns que preservam penas, tem uns que preservam tecido. Então, o paleoartista, ele pega isso, que é uma rocha, né? O fóssil não passa de uma rocha, com formato. E devaneia ideias criativas, como é que aquela criatura era no passado. E a gente tem várias técnicas para fazer isso, mas principalmente a comparação com os animais vivos, porque o que a gente tem hoje é uma biodiversidade maravilhosa. E se a gente olhar as minúcias de cada ser vivo, existe uma complexidade que, se a gente for se aprofundando, a gente nunca para de achar, entendeu? Então, o paleoartista, ele tem esse papel de desde imaginar como é que seria a pele do dinossauro, que tipo de tegumento seria escamas, penas, pele, o que seria, até imaginar como é que aquele bicho se encaixava no ecossistema. E além disso, como é que ele encaixava numa história evolutiva, porque o paleontólogo, né, o cientista que é encabido de fazer a pesquisa das espécies e tudo mais, coloca os organismos na filogenia, né, que é aquela árvore da vida. Então, o paleoartista tem que pegar e ir traçando esses caminhos e tudo mais, até tu conseguir ter uma reconstrução que chegue talvez perto da realidade e que a gente talvez nunca saiba se chegou perto mesmo. Sim, porque tu não pode inventar. Mas às vezes faltam umas lacunas que a gente tem que inventar. Exatamente, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Isso aí mesmo. Com o que a gente tem, mas dá pra inventar até certo ponto. Só não pode, né, sair do natural, né? Sim, criar como é que é Roblox não, o Brain Hots. Criar um Brain Hots. Não seria muito adequado pra um paleoartista. Então, sim, mas... botar o bicho cuspindo fogo. Nenhum animal hoje em dia cospe fogo. Então, a gente supõe que nenhum animal no passado cuspiria fogo. Mas coisas como, tipo, um pavão, por exemplo. Se a gente achasse um fóssil de um pavão e nunca tivesse visto um pavão vivo, e não tivesse as penas preservadas, a gente nunca ia adivinhar a aparência real de um pavão. Ele é todo estranho visto de fora. Quem sabe os dinossauros não fossem algo parecido? Pelos ossos, a gente acha que ele era um bicho daquele jeito. Mas, em vida, coisas que a gente nunca poderia imaginar estavam lá e o paleoartista tem que imaginar. Então, a gente pensa que tu estuda só o passado, mas também tá estudando os bichos de hoje. Pra saber como aquele osso pode ser traduzido externamente, Isso, né? Tem um princípio do atualismo, se chama isso. Tu pegar os organismos de hoje e espelhar no passado. Traçar paralelos, né? Isso aí. Mas isso também tem erros, porque... a gente nunca vai ter noção de como é que era um saurópode. Saurópodes são os braquiosauros, pescoçudos, sabe aqueles? Pô, não existem criaturas... Cara, eu sei hoje em todos Saurópodes os são os dinossauros, porque o braquiosauros, Caetano sabe, não. o estegossauro, Eu não sei nem o os diplodocus, O outro meu Caetano. filho. Ele sabe todos, então eu tô contigo, Eu não sei todos. Eu não sei todos. Mas Mas ele não sabe todos, eu não sei nem o Tiranossauro Rex. Mas aqueles grandões, a gente não tem nenhuma criatura na Terra hoje que se compare àquilo. Um elefante não é tão grande quanto um daqueles. Aquele bicho era o tamanho de uma baleia. Só que andava na Terra. Como é que aquela coisa andava? Será que ela corria? Será que ela conseguia se manter dessa forma? Será que ela era colorida, que nem uma ave é? Porque as aves são dinossauros. Ou será que ela era mais opaca? Como é que a gente faz para descobrir isso? O paleoartista é o cara que vai lá e arrisca. E vai soltando ideias. E tem que fazer muitas ideias. O cara que fica muito preso numa filosofia só de arte, na paleoarte, acaba se limitando. Tu tem que explorar todos os nichos. Tu tem que explorar se ele era mais colorido, se ele era mais discreto. Tem que ser criativo, entendeu? Muita E criatividade. esse processo, ele é solitário ou tu tem um grupo de pessoas, assim, que se discute, que pensa junto, que troca ideia, que devaneia junto? Como é que Existe uma comunidade no Brasil de pessoas que compartilham desse mesmo gosto. São poucas pessoas, mas existe. Mas o meu processo criativo é eu que faço. Eu vou explorando a internet, do nada eu vejo um bicho. Pá, imagina se o tal dinossauro tivesse isso.
legal. Daí eu vou pro papel, vou desenhando. Daí, puxa, mas ele podia ter outra coisa também. E se eu fizesse ele numa pose, fazendo uma coisa diferente, coisa que a gente não imagina eles fazendo, entendeu? Mas sim, o processo criativo geralmente é solitário, Então, pra mim, pelo menos. O que tu tá fazendo é propondo hipóteses. Basicamente isso. E claro, tem coisas que nada se sabe de fato, né? Porque não tem fotos, não tem... Não tem. Os resquícios são só ossadas e fósseis. Sim, e a ciência sempre evolui. Então, até o que a gente sabe hoje pode amanhã mudar. Então, Sim. o paleoartista tá sempre... Tem que ter uma filosofia de saber que tu nunca vai estar certo. Tu só tá arriscando. Que entendeu? legal. E começou com 2 anos desenhando lá. Gugu Dadá, Não, Cocó. 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 Tá, e quando... A obsessão era galinhas, então. Era cocós e ovos. E ovos, Vemos que as hiperfocos vão pra trás. Né? Não, é porque... Assim, eu falo que eu comecei a desenhar, mas era desenho de criança, assim. Tipo, era a forma da galinha ali, não sei o que, correndo e tal. Mas, enfim. Correndo, entendeu? Não era parada a galinha com 2 anos. Eu vou fazer ela correndo. É prodígio, o Caetano meu Caetano não tá nesse nível. Mas ele identifica as formas. Tá, e aí assim, ó. Bom, se já começou a despertar esse desejo, esse interesse desde cedo, quando veio a primeira proposta de fazer algo por um paleontólogo mesmo, assim, tipo, pô, esse gurizinho aí é bom, hein? Quando que veio? Nunca me esquecerei disso aí. Qual câmera que eu olho? Aquela lá. Olha lá, câmera 3, vai. Tá. Agradecimento aqui especialíssimo ao pessoal do CAPA, o FSM. É uma extensão do FSM, de Santa Maria, que é um museu muito legal que foi criado pela comunidade lá. A cidadezinha de São João do Polesine, que tem pouquíssimos habitantes. Assim, São João do? Polesine. É minúscula, lá na quarta colônia. Se uniu para criar um museu para guardar os fósseis da região. E daí tá lá o CAPA, né? Então, abração pro pessoal do CAPA, porque foram eles que me comocionaram. Eu conheci um dos paleontólogos, Maurício, na internet, assim, nesses fóruns tipo, de pessoas interessadas, como eu falei. E ele via meus desenhos e, por algum motivo, ele quis me chamar para fazer uma arte de um artigo que tava para sair. Que eu falo sobre arte, falo sobre... Era um dinossaurinho. É o ancestral dos dinossauros. Mas quando? Que idade você tinha? 14. Eu tô com 18 agora, então faz Que parte. isso! E foi muito legal, assim, eu fiquei muito feliz. Foi meu primeiro trabalho pra revista, assim, sabe? Uma comissão. E ali, depois dali, ele mesmo, Maurício, a equipe do CAPA, continuou me chamando. Hoje em dia eu já fiz trabalhos com mais pessoas de outros lugares, assim, sabe? Mas o CAPA, né, meio que tá sempre ali me chamando pra fazer alguma coisa. Quando eles acham um dinossauro, um animal, assim, extinto, eles podem me chamar. Tem uma equipe, tem mais paleoartistas nesse... Tá, e esse centro é um centro expressivo aqui da região, nos contextualiza, assim? Certamente, acho que, eu não sei, eu não vou ter números pra dizer isso, mas eu diria que é um dos maiores do estado, se não o maior, assim, o mais relevante pode ser mesmo, porque ele tá situado bem em cima das rochas, que a gente acha, inclusive, esse dinossauro aqui no Rio Grande do Sul. Entendeu? Ali em Santa Maria, a região, é toda uma bacia sedimentar em que tem a formação Santa Maria, que a gente acha os primeiros dinossauros do mundo. Os dinossauros mais... Tem noção, o mundo inteiro, os mais antigos, os primeiros, estão aqui no Rio Grande do Sul. E daí... Sério isso? Sério, esse aqui é um dos primeiros, o Que Gnatovorax. demais! E daí... Qual é esse aí? Gnatovorax. Ele tem cara de gaúcho mesmo. Tem, né? Não, e os caras se passam. Tem tipo o Bagualosaurus, por causa de bagual. É sério. Esses dias saiu, inclusive, o Sauropiá. Eu não sei se é Sauropiá que se pronuncia, mas Sauro é lagarto no grego, achei grego, não sei se é latim ou grego. Sauro, piá, de pequeno, porque o bicho era desse tamanho, assim. E eu que ilustrei o Sauropiá, saiu na Nature, eu fiquei muito feliz, cara. Saiu na Nature. Sauropiá. Porque ele é pequenininho. Enfim, daí o CAPA, deve ser o maior do estado, não sei, mas é muito relevante. Eles estão publicando todo ano lá espécies novas que eles acham na região e que a população toda ali se uniu para construir o museu e ainda se une para pegar os fósseis, levar para lá e fazer a ciência acontecer. Aquilo lá desenvolveu a cidade muito, sabe? São João do Polesine não tinha nenhum turismo antes disso. Agora tem gente indo lá para ficar no CAPA, para visitar o museu e tudo mais. Tá, mas conta um pouco da tua trajetória dos 2 anos até aqui, assim. Aos eu 18. digo, na evolução do gosto e da técnica e do, né, que tu era uma criança como Sim, qualquer outra. onde tu buscou informações Por e que como é tu que gostava de aprendeu? ovo? Claro, tu não vai te lembrar porque com 2 anos tu gostava de ovo. Mas a gente faz a pergunta aqui, ó. Aqui nos bastidores, vocês não estão vendo, mas tá aqui
A mãe do Caetano. É. Então a gente pode qualquer coisa Nós consultar temos uma ali. memória externa, um HD externo. Vamos quebrar a quarta parede. Nós trouxemos o HD externo Aham. do Caetano. Mas Porque conta aí, conta aí. quando nós pensamos em trazer ele aqui, é justamente por causa disso, né? Dessa coisa tão rara, que é um gosto tão primitivo, ou Literalmente. como é que se chama? Peculiar também. Peculiar e antigo de criança, que se tornou numa coisa que ninguém quase faz hoje, né? Então não é que nem o cara que eu cantava quando eu era criança, tá, mas todo mundo cantava. Todo mundo canta. E hoje eu sou cantor, tá? Não, mas e todo mundo desenhar canta. também, todo mundo Desenhar desenha, também. mas a gente não evolui É. pra É, esse mas lugar da ciência, Ele né? tinha esse gosto muito específico que parece que ele era uma reencarnação de alguém, Óbvio. assim, entendeu? Óbvio. Não, é isso, cara. Ele plano espiritual, pessoal. É, Mas conta um mas pouquinho é dessa óbvio, trajetória. isso aí a gente- Isso eu não sei, isso eu não vou meter minha mão. Isso tu não aí te eu- lembra. Isso eu não me lembro, isso aí nem o Essa HD não é a tua externo vai área. ajudar. Mas, assim, eu não me lembro disso, sabe? Eu lembro que eu gostava muito de desenhar. Minha avó é artista, meu pai também é artista, meu pai é escultor e fazia arame. Minha avó é artista plástica, faz quadro, faz cerâmica. E eu acredito que isso me influenciou a nunca parar, né? Então eu lembro de desenhar com ela, com meu pai, ele desenhar pra mim, desenhar com minha avó, e isso foi se continuando. E acho que quando algo tu gosta de fazer, tu só não para. Eu nunca parei de desenhar, eu nunca paro. Eu desenho, tipo, quando não tô nada pra fazer, eu desenho, entendeu? É esse tipo de gosto que eu tenho. Não é uma obrigação nem nada. Uhum. Então, tipo, eu fui dos 2 anos, eu comecei a fazer isso, mas, assim, Mas especificamente de dinossauro, né? começou com galinha, mas eu, Que- eventualmente, que é um dinossauro. Que é um dinossauro. Que é um dinossauro, tá certo, tá certo. E foi indo, daí eu fui virando dinossauro, daí eu parou no dinossauro mesmo, acho que eu não vou evoluir mais. Tu foi evoluindo da galinha. É, Perfeitamente, Pro eu vou em dinossauro. linha contrária à evolução, Isso. E eu sempre desenho no papel, no lápis, grafite, até hoje acho que é o lugar que eu mais me divirto desenhando, sabe? Mas eventualmente eu tive que mudar pro digital. Tanto que se não fosse pelo digital, eu nunca teria ganhado essas comissões que eu faço, né? Porque os artistas, os paleontólogos, eles geralmente querem artes pintadas no digital, sabe? Então eu comecei a ir pro digital, comprei uma mesa digitalizadora, aquela quadradinha, sabe? Que Uma transmite. Wacom. Perfeito, uma Wacom, esqueci o modelo, mas uma Wacom pequenininha. Intus. Tá bom. Eu tenho. É essa mesmo. É. Eu entendo. E daí comecei a passar pro PC. E quando eu fiquei razoavelmente bom nisso, o cara me chamou e aí eu fui só elevando, sabe? Então hoje em dia, se vocês virem meu Instagram aí, queridíssimos Espectadores. espectadores, YouTube vocês vão ver espectadores. artes feitas no computador. Mas tem grafite também. Grafite é mais legal, eu acho libertador desenhar no grafite, é muito bom. E qualquer grafite, não tem frescura, dá um lápis e faz. E, enfim, acho que essa é a minha trajetória. E tem as esculturas, né? Em certo ponto. eu Tá, comecei. mas dentro do desenho ainda, tu foi... isso foi uma coisa totalmente autodidata ou tu foi, sei lá, fazendo alguma aula de YouTube? Ou foi só tu Não, contigo e teu foi próprio só comigo. processo? Nunca fiz curso. Tá, né? e onde que tu olhava esses animais, assim? Livros? Ou assim- internet, assim? Ou tu não olhava? Não, eu tinha livro. Não, Mas eu não era- adivinhei tu ele, sonhava? né? Ué, aí veio a Ai, ancestral. eram os teus Não, eu antepassados que sentava na sobravam pra floresta, ti. ficava assim, eles vinham na minha vida. Ah, Ué? Não, sim, eu tinha livro de dinossauro a rodo, né? E a internet te possibilita. É muito legal também os filmes que animaram os dinossauros, tipo Jurassic Park. Eles botaram o bicho pra se mexer. Tem alguns estilos de documentário que pegam os bichos e fazem eles na vida real, assim, como se fosse um safari na pré-história. Foi sempre meu favorito, porque eu conseguia ver os bichos vivos, sendo animais. Isso é muito legal. E acho que aí eu peguei a noção do movimento deles, sabe? Porque tem... Eu não sei fazer muito bem animação. Eu faço algumas coisas em 2D, mas em 3D eu não sei ainda. Mas eu piro imaginando ele se mexendo de verdade, sabe? E acho que foi isso que veio minha inspiração. Mas no desenho, tu dá um movimento pra ele também ali, um gestual, assim. Tá, e como caiu no 3D, assim, Na escultura? Na escultura, na escultura. Eu acho que eu peguei eu peguei a parte da minha avó no início e depois eu fui pra parte do meu pai, entendeu? Que daí é a escultura. Eu não sei, eu comecei a fazer com biscuit, os bichinhos, legal. Mas não era nada demais. Até eu vi na internet o pessoal fazendo e achava, eu quero fazer igual. que idade tu tinha? Foi antes uns 10, sei lá. Comecei, né? Era muito feio. Não era assim. Não era nem um pouco assim. Era bem piorzinho. Cara, muito
E, enfim, comecei a fazer. E como todo processo, tu vai evoluindo gradualmente. Se pegar uma escultura minha de 2 anos atrás, vai ser bem diferente dessa aqui. De 4 Eu acho que ele anos... pensou assim, o que tem menos gente no mundo tá fazendo? Escultura de dinossauro. Óbvio. E- É, é tu vai raro, pro é Metropolitan lá, tu vai fazer a nova da... Vou monopolizar as esculturas de dinossauro. Cara, muito legal. E esse aqui, ó, quem é que a cabeça de qual dinossauro é esse? É o Gnatovorax. Gnatovorax. Gnato é mandíbula do grego. Ah, eu não sei de novo se é grego ou latim, enfim. É do grego, ou uma língua assim. E vorax, voraz. Aham. Então é mandíbulas vorazes porque ele era um carnívoro. E é daqui da região do Rio Grande do Sul. Perfeito. Santa Maria. Acharam Santa Maria, mas ele viveu em todo o estado, toda a região. Me tira toda uma a dúvida província. técnica. Fóssil é qualquer ossada de dinossauro? Não, ou é aquela coisa que fica com a marca do bicho? Como é que é aquilo? Tem vários. Fóssil é só qualquer marca de ser vivo preservado em rocha. Marca. Ah, então tá. Marca, mas. Tipo, um peixe tecnicamente, deitou o- numa pedra e ficou a marca dele ali, Mas aquele é existem os fóssil. somatofósseis, que são os. Que são pedaços mesmo, do osso, sabe? Hum. E são fósseis também. Só que tem fósseis que são pegadas. Pegadas, literalmente, tipo, o bicho pisou no chão Sim. e ficou a pegadinha ali. Tem fóssil que é de folha, que a folha deixou a marca. Tem fóssil que é o âmbar, que a gente estava falando antes, que é um inseto dentro de uma resina vegetal. Tem vários tipos de fóssil. Então, qualquer marca de ser vivo que deixou o seu registro na rocha é um fóssil. Até de micro-organismos, né? Então, sim, daí a gente acha esses fósseis desses bichos, são os ossos mesmo. Esse aqui é inteiro, cara. Se tu for ver o fóssil desse bicho aqui, ele é lindo. Ele tá inteiro em posição pós-mortem, assim, que eles... Quando o animal morre e resseca, os tendões do pescoço puxam e do rabo também, porque ressecou, e o bicho fica com uma posição pra trás, assim, é muito maneiro. E esse Gnatovorax estava assim quando acharam. É muito maneiro. Pô, é muito massa, cara, um E dinossauro! esse é o tamanho real dele. É o tamanho real dele. E o tamanho, claro, é pela ossada que se encontra, é o tamanho do... Sim, tem uns espécimes aí de Demais. bichos parecidos que a gente pode dizer que talvez ele crescesse um pouco mais e tal, mas esse aqui, o holótipo, é o primeiro que se achou da espécie. Então a gente pega o holótipo pra descrever, ok, esse aqui é o Gnatovorax. Beleza? Tudo que a gente achar daqui pra frente tem que comparar com o holótipo do Gnatovorax pra ver se não é. Se é ou não. Se quiser pegar, Quero. não sei. E, Tá, e tem um lance tá, que, e aí assim... aqui é a ossada... Não, aqui só não tá pintado. Eu, Qual eu, é o... eu peguei esse em o específico questão? porque ele tá meio Em pronto. processo. Exatamente, eu posso falar do processo aí. Olha que louco Isso isso. é um trabalho que te contrataram? Olha que Porque, demais. além de estudar a questão técnica do desenho, É verdade. tu tem que estudar anatomia, Uhum. tu tem que Tem medo de estudar deixar cair, você? muitas outras coisas É, pra tu conseguir... Tem que saber os Muito ossos massa. tudo, tem que saber... O músculo, não sei poucos nomes, mas tem que saber como é que o músculo funciona, como é que, Aham. onde é que ele se insere e tudo mais. Sim. Os ossos eu meio que sei todos por consequência, porque tem que estudar que a gente tem ossos deles, né? Então, sei os ossos quase todos aí. Tá, e aí chega uma ossada pra ti, tu vai pra Santa Maria, descobri uma ossada aqui, do gaúchossauro. Ó, Tá, e aí o tu vai caixa pra que eu Santa- posso deixar cair. Vai pra Santa Maria e vai lá, pesquisa, vê, olha, ou é por foto, te manda um monte de fotos, como que... Geralmente foto, porque não precisa ir até lá pra ver, dá por foto. E às vezes é que o Gnatovorax é uma exceção, acharam o bicho completo, lindo. Só que tem vezes que tu acha o quê? Um osso do pé, entendeu? Só que o osso do pé tem uma característica ali que tu fala, pá, só um tal bicho tem. Só um bicho no mundo tem esse, então é um osso do pé daquele bicho. Uhum. E aí, tu reconstrói todo o corpo dele com base naquele osso do pé, porque tu sabe que só aquele bicho tem aquele osso no pé. Aham. Entendeu? Daí... Tá, e a gente aí, pega o bicho claro, inteiro. e aí encontram vários da mesma espécie, porque Sim. existia provavelmente as Cara, é famílias. muito legal isso. É muito legal. Pô, é muito massa. E aí tu reconstrói o bicho vivo, cara. Pô. Tá, e assim, ó, um artista se Rapidinho, inspira... deixa eu abrir um parênteses aqui, porque a gente tá metralhando o Caetano, porque a gente tá muito curioso. E é um assunto muito legal, e a gente tá amando, só isso. Ah, que legal. Não, mas eu adoro. Então, a gente tá metralhando. Trrr, Isso! E como é que é? Isso! E eu chegava e... Eu imagino ele no Roda Viva. Ele no meio... Metralhador. Os Desculpa, jornalistas... Mas eu tô gostando. Gosto assim mesmo. Tá, não, o que eu ia te perguntar é o seguinte. Um artista acaba se baseando no trabalho do outro porque ele acha, esse cara fez uma coisa que é legal, então eu vou fazer assim. E aquilo vai criando uma continuidade, né? Sim. Uma referência, né? Se o primeiro cara que desenhou um dinossauro tivesse feito algo diferente, esse dinossauro hoje seria totalmente diferente. É porque tu Uhum. nunca viu... Nunca assim, viu. Nunca viu a primeira reconstrução de um dinossauro que tem na história. Lá na Inglaterra, a paleontologia, como ciência,
surgiu na Europa. Mas povos antigos tinham já achavam fósseis de dinossauros há tempos e faziam suas paleoartes. Nas cavernas. Não? Não, daí os bichos que eles viam mesmo. Mas na real tem um caso... Parênteses. Tem um caso muito interessante, hein? Abre parênteses, tem muito Quem é o interessante. precursor de tudo Fala isso? que eu tô aqui pronto pra pesquisar. Eu não sei em qual país da África, eu acho que é Tanzânia, mas eu não sei. Que o pessoal achou uma pintura rupestre, ou seja, os povos originários de lá fizeram uma pintura na caverna de um bicho muito bizarro, que assim, não é nenhum bicho africano, assim, tu olha assim, que isso? Tem um monte de, sei lá, gnu, zebra, leão, tem um bicho bizarro ali. Alienígena. Certamente, daí, não. Daí, cai, por ventura, aquela região ali tem muitos fósseis. E daí tu vai ver os bichos que eles acham na região. E a pintura. Os caras fizeram na pintura um bicho compridão, assim, com 4 patas e uns dentão gigantes, assim, 2 dentes gigantes. E tu vai ver, eles achavam um dicinodonte. Dicinodonte é um bicho muito bizarro, antes dos dinossauros, que tinha 2 dentão na frente, 4 patas, e eles acharam um fóssil de um dicinodonte e pintaram na caverna. Assim, essa é uma das hipóteses para aquela pintura, mas é muito plausível. Outro parênteses, os povos nativos brasileiros têm a lenda do mapinguari, que pode ser uma preguiça gigante, que são preguiças que viveram agora, que conviveram com os nativos, só que, né, estão extintas hoje em dia, e pode ser que o mapinguari seja uma lenda que perdure a memória desse bicho, entendeu? Porque a lenda descreve uma criatura grande, peluda, com uma boca na barriga, com garras, não sei o quê. Pode ser uma alusão a uma pelagem, ou pelo medo de sentirem do bicho, ou até um telefone sem fio pela altura da barriga sendo na nossa boca, e aí vai confundindo a palavra boca com barriga, até o bicho ter a boca na barriga, entendeu? Enfim, qual que era a pergunta? Não consegui, foi rápido demais o raciocínio. Pensa comigo. Vamos lá. O bicho Oi? é grande, é uma preguiça gigante. Girou, agora abre os olhos e sai andando, não consegui. O bicho é uma preguiça gigante. Quando ele fica de pé, a barriga dele fica na altura da tua boca. Tu viveu há 10 mil anos atrás. Tu vai contar isso pros teus netos. Tu vai contar pros netos dele. Entendi. Pros netos, pros netos, pros netos, pros netos. Gigante a altura da boca, barriga. Sim. Tá. Até um ponto em que a história se misturou pra ele ter uma boca na barriga. E é uma das hipóteses, entendeu? Sim, entendi. Mas não é só uma coisa divertida de se contar, assim, mas não é uma hipótese, não é sério. Esse tipo de coisa que acontece. Né? Claro, porque Acontece. vai indo Sim, e vai... os a chineses, história vai... As lendas dos dragões são inspiradas nos dinossauros e tal, mas a paleontologia, voltando, surgiu na Europa, a paleoarte. E eram umas reconstruções bizarras, assim, tipo, eles acharam os ossos, só que eram ossos fragmentários, como eu disse, não era o bicho inteiro, e fizeram umas iguanas gigantes, assim, sabe? Se tu for comparar a reconstrução de 1800 bolinha, que foi essa do Crystal Palace na Inglaterra, com as que tem do mesmo bicho hoje em dia, assim, não é o mesmo bicho nem se tu jurar. Sim, daqui a uns 100 anos não vai ser Talvez também, né? seja bem diferente também. Assim, hoje em dia a gente tem um bicho mais completo, mas pode ser que muita coisa mude, sabe? Então a ciência tá sempre avançando e a paleoarte tem que ir acompanhando isso aí. Às vezes a paleoarte tá um pouco à frente, ela adivinha antes. Animação em 2D. Animação não, desenhos, ilustrações em 2D, né? Já te pediram de fazer, ou já tivesse a ideia de fazer algo em 3D? Uma impressora, alguma coisa do tipo? Não, digital. sem ser manual, assim. Eu até sei esculpir no ZBrush, que é um software de escultura 3D, mas nunca passei de esculpir por diversão. Eu já fiz umas peças, assim, eu acho que eu nunca imprimi Não, imprimi já um crânio desse bicho aqui, inclusive, tá lá no capa, lá no museu. Eu fiz a reconstrução craniana dele, porque o fóssil tá todo amassado. Daí eu peguei o fóssil, meio que fui juntando e fiz o bicho, como é que seria o crânio dele vivo, né? O crânio dele inteiro. E eles imprimiram e tá lá no capa. Fiz 3D, fiz no... Cara, tu é um fenômeno. Ah, que isso? Mas pensa, pega uma ossada e transforma num... Mas tem bastante gente que faz isso, e tem caras melhores. Tia, tu tem que lançar o Gaúchossauro em 3D. Ó, tem uma formiga ali, ó, sem a cabeça ali, ó. Do Maker Market. Cara, imagina em 3D um troço desse. Eu acho... Fazer em gigante. Tem um gostinho fazer assim. Não, tudo tô bem, falando não. de produto De alta tiragem, assim. Tem empresas que se especializam nisso. Assim, eu não sei o quanto que elas fazem de dinheiro, deve ser bastante, porque estão sempre lançando um modelo novo, mas tem umas empresas da China, principalmente, que os caras fazem modelos com acurácia, então a paleoarte mesmo, e vendem. Sim, mas aqui o Gaúchossauro eles não fizeram. Não. E o Gaúcho é orgulhoso das coisas dele. Bairrista. Aí é comigo mesmo. Mas eles fazem os bichos da China, porque eles são patriotas da China, né? No mesmo que a gente faz o Gaúchossauro, eles fazem os dinossauros. Quando tu mostra um desenho pra um cientista, tá? Qual é a primeira sensação que te dá, assim, quando ele vê pela primeira vez? Qual é
o sentimento que tu quer passar pra esse cara? Uma coisa estética, uma coisa de arte ou uma coisa de ciência? Não, eu fui no mais puro, mais supra-sumo da ciência, rigoroso e trouxe o crânio mais Fiel. perfeito. Geralmente, quando é comissionado, eu tenho pouca liberdade artística. Então, tipo, o cara fala, tá, tu faz esse bicho no cenário tal. Não posso sair inventando muito, porque senão vai afetar a divulgação da publicação, né? Se tiver um bicho muito diferente que ninguém vai entender o que é, mesmo que seja plausível, talvez afete, entendeu? Que bicho é esse? Vai chamar muita atenção e tal. Então, eu mantenho mais pé no chão. Nada que não pudesse ser real, mas nada muito especulativo. Quando eu tô por mim mesmo, aí eu me solto. Aí eu faço coisa que eu gosto mesmo, faço bicho em... Uma preguiça com a boca na barriga. Não, depois, espectadores, quiserem ver meu Instagram, tem vários desenhos lá, tem bichos... E é bem bonito. Tava olhando aqui. Obrigado. E daí tem animais fazendo coisas que tu não espera, sabe? Devorando carniça, fazendo... O que mais tem? Comendo jabuticaba, entendeu? Eu fiz uma... Então, tem várias coisas assim que, sei lá, tu nunca viu uma preguiça gigante com, sei lá, passando uma manada de catitus, que são porcos do mato que existem até hoje, comendo jabuticaba, entendeu? E daí é esse tipo de ideia que surge, assim. E, pô, é tão natural. Eu acho que se eu entrasse no mato, naquela época, ia ser essa cena que eu ia ver, entendeu? Eu não ia ver um tiranossauro brontorrex lá matando o gigantotossauro. Eu ia ver o bicho, sei lá, dormindo, rolando na lama, sei lá, descascando uma árvore, espirrando, fazendo essas coisas de bicho que a gente nem pensa que eles faziam, sabe? A gente tem uma visão muito monstrificada. Eu tenho uma pergunta. Tu acha que o som que os dinossauros faziam é esse que a gente sabe? Esse é exatamente. Esse exatamente. Não? E eu vou tentar outro, então. Não, também. Mas assim, tipo... Mas... Vou colocar um efeito depois. O som perfeito do dinossauro. Mas porque é uma construção nossa, entendeu? Que fazem isso? Som? O som? Deve ter Eu acho que uma o dinossauro linha pegava... de artistas que só pesquisam no som. Era uma Tu acabou galinha de de imitar, dinossauro. literalmente. Até legal esse assunto dos sons dos dinossauros, porque é outra coisa, tu ia ouvir eles cantando, né? Enfim. Mas é a tua opinião pessoal, né? Tipo, o que tu acha? Sim, não, mas sabia que tem uns que a gente tem como saber. Enfim, os filmes Jurassic Park, etc., eles pegam sons de animais reais, então, tipo, leão, um crocodilo, até uma galinha, um avestruz, e misturam pra fazer um som legal. Só que, enfim... som plástico, assim, né? Isso, que pô, dê essa rugido. sensação. Fica... Cara, gostei disso aí, hein? Obrigado. Eu sou dublador. Tá. Daí, Multitask. Uau. Daí eles fazem um som que fica muito dramático. É verdade também, dublador? Não tô brincando. Não, só porque vamos gravar outro episódio. Só de dublagem. Dublador é De legal. dublagem De é dinossauro legal. eu sou. Enquanto eu faço isso daqui, eu fico... Enfim. Daí, faz aquele som bonitão, né? Pra ficar dramático. Só que a gente imagina que eles fizessem sons meio guturais, como um jacaré faz, aquele... Vou imitar. Tá. Mas aquele som do jacaré, sabe? Uma coisa meio Eu nem assim. sei, eu nem sei O casuário, que é uma ave Corona. muito legal, ela faz um som muito bizarro, que tu olha e fala, porra, é um dinossauro, né? Casuar. Casuário, é um bicho muito maneiro da Austrália e da Nova Guiné. Ele é uma ave grande, desse tamanho assim, toda escura, com a cabeça gigante, assim, colorida. E ele faz um som muito bizarro, assim, parece um dinossauro. Enfim, várias aves fazem vários sons, a gente imagina que fosse algo do tipo. Mas é muito legal porque tem um bichinho que a gente sabe mais ou menos como é que fazia o som. Mais ou menos. Parasaurolophus é um dinossauro muito grande, herbívoro. Tipo, ele era tipo uma vacona, assim, só que dinossauro. Muito grande, enorme, assim, ele não cabia nessa sala. Ele tinha uma crista que ligava os ossos nasais. Nasais, é o osso aqui, né? E ela fazia uns bulbos gigantescos aqui dentro e fazia uma crista pra cima, assim. Ele até aparece no Jurassic Park. Uhum. Ele fazia uma coisa gigante, assim, uma estrutura gigantesca, oca por dentro. Pensaram os paleontólogos, será que isso aqui não era uma coisa de vocalização? Foram lá os paleontólogos, 3D scan, fizeram um escaneamento do fóssil, pegaram as partes que era preenchida com sedimento e não com osso, então o que era vazio em vida, limparam, imprimiram em 3D e fizeram o som do bicho. Assim, fizeram um som que é parecido. Ou Caraca! pelo menos o mesmo tom, sei lá, algo do tipo. Não dá pra saber como que o bicho fazia aquele som, né? Sim. Devia ser uma gerava, né? Encantado. Não, então, qual era o padrão do som? Se era um som... Não dá pra saber. Mas a gente sabe que era daquele jeito, entendeu? Então a gente tem uma fração
Daqui a pouco, pelo tipo de... Não sei se é narina que chama, mas pelo tipo de aparelho respiratório deles, dá pra saber se eles têm um som mais anasalado ou mais acústico. vocal mesmo, Tem né? as aves, ela É. tem um órgão chamado siringe. Siringe, ela é... não sei se ela é derivada das cordas do vocal. Não sei de onde é que vem a siringe. Mas é um osso que fica na garganta que ajuda elas a fazer os sons delas, sabe? Tipo, a ave faz um som muito bizarro. O sabiá atinge notas musicais lá em cima. Sabe? A gente não tinha achado nenhum dinossauro não aviano, ou seja, os que não são as aves, com siringe. Até, tipo, ano retrasado. Que acharam um anquilossauro, que é um bicho, tipo, uma armadura viva, assim. Ele também aparece nesses filmes. Com siringe. O bicho cantava. Sim, Tá muda ligado? tudo, muda tudo. Só que a gente não consegue saber como é que é o canto dele, mas a gente sabe que algum som ele fazia. E ele tinha uns nariz bizarros, assim, então devia ter uma função nasal ali. Devia ser muito maneiro. Sim, tu olha um tucano, né? Tem um som todo característico por causa daquele bico dele, né? É totalmente diferente dos outros, né? O que eu ia te perguntar? Agora esqueci. Não, eu fiquei pensando, porque assim, ó, nada a ver, mas tudo a ver. Eu fiz uma vez um curso lá, tá? Que era de uns mantras e em sânscrito. E aí eles têm cada som, eles te explicam se tu tem que fazer via dente, via língua, via nariz. A aula de canto também, assim. Claro, eu nunca fiz aula de canto, então era assim, esse aqui entendeu? Esse som vem da de cabeça, garganta, um som de esse peito, vem da som de cabeça, esse vem do peito. E aí aquilo foi sendo meio bizarro pra mim, porque eu digo, nossa, como é que muda Tem tanto som. Pra mim era assim, A é A, N é N, né? Os dinossauros tinham algum curso desses lá. E aí tinha vários E's, entendeu? E o E que tu faz por Sim. cada processo sai um som diferente. Não, eu brinquei que tu procurou a profissão mais rara que existe, né? Mas eu pensei na outra mais rara, que é Paleo Sound Designer. É o cara que produz o som, porque tu faz a imagem. É um paleoartista esse cara. É um paleoartista, sim, eu só quis diferenciar. É um artista igual, né? Mas só que ele tá pensando no som. No som. Basta ter um cara que é especializado nisso, o cara tá muito nichado, assim. O cara achou um ponto ali. Só trabalha pro Spielberg. Sim, mas é assim, o cara também trabalha com o que tem hoje, não tem como inventar um som. Sim. O teu filme favorito é o Parque dos Dinossauros? Não, mas é muito bom. Não. Qual é? Bom essa do filme favorito, hein? É difícil, né? Eu não tenho. Eu gosto muito do... Assim, nada a ver com o tema. É mais política do que qualquer outra coisa, mas A gente queria um corte. Filhos da... Tá plantando filme favorito corte. do Caetano. Filhos da Esperança, não sei se vocês já viram, é da Inglaterra. Não viram? Não. Filhos da Esperança, Children of Men. A tradução não faz sentido. É muito legal, o filme a humanidade parou de ter filhos em certo ponto e trata a humanidade 15 anos depois disso. Então, como é que a sociedade ia se montar sem crianças nascendo? E é um colapso. Guerra, não sei o quê. E é bem legal, eu acho muito maneiro. Porque o cara que fez esse filme é muito bom. Ele fez umas pegadas artísticas, assim, muito foda. Que massa. Mas tem a ver com hereditariedade. Claro, tem a ver. com a evolução, claro que tem. Mas eu gosto muito de outros filmes, assim. Agora tu me perguntou, fugiu todos, mas Deixa eu te perguntar, qual é o teu maior desafio hoje fazendo ilustrações ou até mesmo as esculturas? Vou dizer, é eu mesmo. Assim, é a minha própria... meu próprio... Tua régua. O meu próprio modus operandi de como é que eu faço as minhas coisas. O teu processo. Meu processo. Ele é muito bom, ele dá certo, só que ele dá certo tropeçando, assim. Caoticamente. Faz parte do... Então conta um pouco do teu processo ali, até já que tu trouxe por exemplo, ali nas esculturas. Sim, Que tipo de material tu usa, como é que tu descobre os materiais? O processo material, assim. Isso aqui é feito de biscuit, então a massinha de fora aqui é biscuit. Aqui, se vocês verem, é uma espuma por dentro, sabe? E daí eu pego a fita crepe e faço toda... Cara, me dá uma fita crepe, eu faço, entendeu? Tipo, a fita crepe é a principal parte, porque tu consegue, dobrando a fita crepe, fazendo o volume das coisas, daí tu faz o acabamento e tal, então tu... Enfim, fita crepe é o principal. Mas a espuma enche. Começa pela espuma é um pedaço de espuma no meio, daí fita crepe em volta. Não é aquelas... É espuma mesmo, de tanto almofada, faz, gente. Tanto faz. Enfim. E daí é biscuit. E tinta. O olho é comprado, é de taxidermia, então aquele pessoal que faz os bichos empalhados, entendeu? O olho é disso aí. E os dentes? Biscuit também. Biscuit? É só outra técnica, é só tu não deixar bem lisinho e passar esmalte de unha, que fica brilhante. E a boca também, tudo biscuit. Não, e tem até um machucado nele, aqui, ó. Isso que é o legal, entendeu? Eu quero que esse bicho aqui, quando estiver pronto,
a pessoa começa a olhar e fala, peraí, tem uma coisa ali. Ela, Aham, vai descobrindo, nunca vai Aí, terminar de Daí, ver. tipo, ela vai... Entendeu? Não é só um dinossauro. Se tu pegasse um dinossauro de verdade e aproximasse nele, tu ia ver milhões de coisas que contam a história do bicho, entendeu? Então, tu vai ver esse machucado aqui, vai ver essa cicatriz, essa daqui outra, essa daqui... E tu vai... cara, esse bicho viveu uma vida. Eu não pensei nisso. Eu quero fazer... Eu falei hoje pra minha Ele mãe... já brigou. Que eu tava olhando pra esse bicho e falei, vou botar um carrapato nele. Vou encher ele de carrapato. Mano, o bicho passou a vida inteira dele no mato, penando pra pegar outro... Sem veterinário. Sem veterinário. Não ia pegar um carrapato? Claro que ia. Devia ter muito desses lotado E onde disso. tu busca essas informações, assim, tipo, que existia carrapato junto com o capa? Ou Não, esse não? aqui não tem a ver com capa, mas na internet tem. Na internet tem. Mas tem algum site que seja confiável, Fóruns. assim? Sim, seja... tem. Às vezes a própria comunidade se ajuda, entendeu? Uhum. Então, tipo... Mas Essa aonde tá essa eu comunidade? ia te perguntar, Que- no Lá, tem Facebook? que... Vai no... tem no Discord, se vocês conhecem o Discord, é uma plataforma... Sim, é o Mirk novo. Pode ser. No Twitter, tu bota lá Paleoarte, aparece os caras que tem. E daí é uma comunidade. Tem que ir no Orkut, pra ver dinossauro, tem que ir no Orkut e no Mirk. Sim. Entendeu? Ele nem sabe o que tá falando. Não, eu acho que tem que ligar Orkut. pro 145. O Pra Disque saber de Amizade. dinossauro, Disque tu liga Amizade. pro Tem uma comunidade. 145, Alô, Disque Amizade. Que comunidade que eu estou é dos dinossauros. E daí tu vai lá e tu pode Que massa. perguntar, tirar tuas dúvidas. E daí, enfim, eu gosto de passar essa sensação de ter um bicho vivo ali que teve uma história, entendeu? Tu vai... A boca dele é um pouco torta, mas foi um erro de produção. Se vocês verem um pouquinho torta. Ele levou uma Mas a rabada. natureza é assim. Não, só um Ah, pouquinho. A caiu natureza não é perfeita. A mordida não é perfeita. Perfeitamente. Hã? Nunca vai achar um Nós bicho com também mordida somos perfeita. meio tortos, estamos aqui. Ai, meu Deus. Daí esse é uma encomenda, ele vai pra algum lugar depois de Ele pronto. tem um destino ele é pronto. o- Ele tem um destino Mas determinado é segredo, aí. não pode Legal. contar. Não pode contar. Hollywood. Bollywood. Contei. Bollywood, Te contei Bollywood. antes, não podia contar. Puta, cara. Não. Ele vai participar de uma coisa legal aí. Vai ter ele inteiro, então eu quero fazer o bicho inteiro, o corpão dele. Vai ter- Aí, Tá, Quanto aqui, ó, tempo- quando puder contar que coisa é essa, tu nos marca lá que a gente Tá, vai... Marco. Vocês vão vai poder contar. visitar, inclusive. Quanto tempo leva pra fazer uma Ó. cabeça, assim? Essa aqui... Então, aí vamos falar da parte do Do processo. modus operandi, aham. Depende muito. Por quê? Porque eu trabalho com um chamado... Não sei se é hiperfoco ou hiperatividade, um deles. Quando a coisa toma minha cabeça, meu irmão, eu faço aqui em um dia, entendeu? Se eu quiser muito fazer isso aqui, sai em 2 dias. É sério. Sou eu vendo sério. Isso aí mesmo. E daí, tipo, eu pego um bagulho pra fazer, eu faço, até não dá mais. E eu faço bem feito, entendeu? Não é porque é rápido que é mal feito. E tem coisa que eu demoro meses arrastando pra fazer, porque eu não tô mais sentindo, A Vontade. energia não tá ali. entendeu? E não sai legal. E não sai como sai quando eu tô hypado, digamos assim, nos Que termos. louco. Que Mas louco então, todo pensar processo isso. criativo, né? Eu tô pensando, eu faço o tricô assim, eu faço um casaco que vai nos pés em uma semana. Se eu começo um e não me encanto com ele, ele fica no fica. meio e eu pego e eu penso, não tô gostando, e eu Isso. pego, não sei se desmancho. Isso. E que nem a minha caixa de escultura. Tem uma caixa, 2 caixas de escultura que eu nunca vou terminar, nunca terminei. Tá lá em casa Eu tenho um porque monte de parou coisa no meio do pela processo. metade também. Faz parte. Algumas acabam. São pouquíssimas. Acho que 1% das minhas coisas eu acabo. Tá, e aí quando tu vai fazer alguma coisa, tu não tenta resgatar as que estão na caixa e aí tu... Algumas vezes acontece de eu ver, até que serve a Não, eu base. tento, mas não Eu consigo. já Eu comecei deixo. aqui, ó. Já, Um bom caminho já. Mas iniciei. Mas eu isso mudo. faz parte do processo, né? Desse O processo. abandono? Esse processo criativo de tu luto começar, também. de Sim. guardar na caixa, começar outro. Não tô preparado Esse para não aquele vai. momento agora. Pode ser que daqui a um tempo volte. qualquer Olha, É como tem qualquer potencial processo isso aqui, criativo. vamos lá, Bruno. É bem isso. Como uma campanha, entendeu? Daqui a Só- pouco tu tá criando uma campanha que tu acha que é maravilhosa, quando tu começou, tu pensa, bah, isso não vai, entendeu? Isso aí tu abandona e tenta outra. Só que tem Às vezes tu volta, às vezes não. uma coisa ruim disso, que é quando tu bota um contrato nesse meio. Aham. Porque quando tu tá na parte da tua liberdade artística, Aham. faço. E é essa maturidade que é difícil de tu entender, né? De eu tenho que ter uma entrega, é um trabalho que é um trabalho de arte, que Isso. tem um autor Sim, fazendo, tem prazo. mesmo com pesquisa, mesmo que tenha uma questão científica, é uma pessoa manualmente fazendo com o seu olhar artístico. Sim, Ao mesmo tempo que tu tem uma entrega. E Isso. essa entrega é um produto. isso mesmo. Então, é difícil... O teu cliente pede pra tu mudar coisas? Às Acho que tu- vezes pede. Mas é tipo, muda,
tal coisa do cenário aí. Tipo, tá muito grande, tá... Muda o olho dele, tá muito estranho. Bota outro. Mas isso é digital. Isso digital, no papel não daria pra fazer nem isso aqui. Pois é. Imagina, esse dente tem que mudar a Pá, daí posição não e dá. mais pra frente. Pô, imagina Daí mexer tá, Tá, todos aí tu os fez um desenho antes, ele aprovou o teu desenho. Nesse caso aqui eu tô fazendo sem consultoria de nenhum paleontólogo. Ah, tá, porque É, não tem É que, ninguém assim, mais que sabe mais que tu pra esse projeto. Não sei. Não, certamente o cara que trabalhou com esse bicho aqui sabe, mas eu sou tão hiperfocado no Gnatavorax, assim, eu tenho umas 10 esculturas desse bicho aqui. Que eu já sei ele de cor, assim, de cabo a rabo, fazer o contrário. E tu né? sonha o que tu tem que fazer, tu faz... Pior que eu nunca Nunca sonhei trabalha com dormindo? dinossauro. Nunca Tu sonhei não trabalha com... dormindo? Ai, sou horrível. Nunca sonhei com dinossauro. Não lembro de ver um dinossauro no Ai, sonho. tem Assim. dias que eu acordo cansada, eu não sei nem o que eu fiz, mas eu produzi tanto de noite que eu acordo cansada. Às Não vezes eu sei tenho nem o que eu epifanias, fiz. assim, tipo, É. pá, ele era Eu assim. fico fazendo, Sei lá, vem assim, tipo, eu tô caminhando na rua e eu... Olha, podia ser assim, né? E vem a imagem do bicho caminhando, assim. Ah, vou desenhar. E aí tu anda com um sketch, assim, pra... Geralmente eu tô em casa, mas uma vez aconteceu, eu fiquei, não, ele é assim. Daí eu fiquei repetindo o bagulho na minha mente, assim. Não, ele era assim, ele era assim. E aí não perdeu. E aí não perdi. Daí eu cheguei em casa e desenhei ele. E outra coisa, tu tava falando ali, né? Daqui a pouco o cara fez uma Que legal. pesquisa lá, vai ter uma publicação. Como é que é essa questão de tu ter um trabalho que auxilie, né? Que como é que eu vou dizer assim? Que agregue, mas que também não tome o espaço maior do que deveria, entendeu? Para tu não sobressair ao trabalho científico. Tem isso, assim? Tem. Entende? Porque daqui a pouco faz uma coisa tão maravilhosa que a produção teórica não. do cara fica em segundo Em plano, questão entendeu? de qualidade da arte, quanto melhor, melhor, Tá. melhor, né? Não tem assim... Sim, não tem essa... O problema é o conceito. Se tu faz Uhum. uma coisa que extravaga muito, fica muito fora da realidade, assim, aí é E aí chato. tu lê a pesquisa do cara Sim. pra poder Sim, fazer sim, uma coisa geralmente. que... Ou, geralmente o cara passa o prompt assim, tipo, tá, ele era assim, tu já sabe como que ele era, vai. Só Uhum. trabalha aí. Só, tipo, ele era tal bicho, procura os parentes dele e é isso. Porque, a não ser que seja algo muito detalhado, tipo assim, Uhum. baixa um bicho novo, que não tem nada a ver. Sim, eu vou falar especificamente da dentição desse bicho. Sim, E aí sim. tu tem que fazer uma coisa É. mais focada naquilo. Mas- Tu tem uma assinatura? Tipo assim, se tu olha para um... Tá, tu sabe o que tu fez, mas alguém consegue Uma assinatura identificar por alguma estética? coisa que tu faz, tipo, tu falou da cicatriz, ou tu faz algum sinal que aquilo é teu, que só tu sabe. Ou um jeito que só Um tu faz que, estilo. que tu nunca viu, o estilo, é. Ah, estilo? Bom, eu acredito que eu tenho. Teria que pegar outra pessoa que não, sem eu na sala e perguntar, o Caetano, Tá, então vamos qual falar de dessas uma, artes é do coisa, Caetano? de Entendeu? uma coisa prática, assim. Tu faz alguma marcação que aquilo diz que é teu, de fato, como uma Ou assinatura. uma como coisa uma que tu assinatura. nunca viu, Só no que desenho, tu faz, por exemplo. Só no desenho, tipo, Caetano Soares. Tá, tudo bem, mas... Não, mas assim, Não tem nenhum easter egg, não tem nada Se a que é pessoa só me teu. conhecer, ela vai saber que eu vou... É isso que eu tô perguntando. Se eu Mas vou só botar... a tua mãe. Tá É isso que vendo eu tô todo perguntando. dia lá. Não, essa pessoa sabe como é que meu processo criativo funciona e como eu gosto de dar esse natural, esse Sim, essa coisa tipo orgânico, sangue. Isso. É um bicho, pô. machucado. sabe? Tipo, no futuro, um cara que é perito em falsificação vai dente olhar pro teu quebrado. dinossauro e vai dizer se era verdadeiro É, ou não, porque ele encontrou o teu traço ali. Eu acredito que... Qual é o teu traço? Eu acredito que o meu estilo, como eu faço os bichos, como eu faço a narina dele, porque, cara, pega um outro artista e fosse desse bicho aqui, a narina não ia Não vai ser ser nesse o mesmo formato, bicho. entendeu? Não ia ter esse vinco aqui, não ia ter essas coisas. É uma coisa que eu inventei, eu nunca vi ninguém fazendo assim. Então, tipo, se o cara me conhece, ele vai ter noção, entendeu? Mas Uhum. tem que conhecer meus outros trabalhos e tal, mas também não é nada demais, assim. As pelo pessoas, por traço. exemplo, não botam tanto tártaro no dente quanto ele bota. Ele bota bastante tártaro, pode ser uma marca. Nunca escovou. Tá, escovou o dente. Eu tô achando... Mas depende, ele pode comer coisas que limpar os dentes. E aí, ó... Aí tu Ó. fez de paleoartista, meu. É... Aí tu deu uma de paleoartista. Mas esse dente aí, ó, é de dente de, De bicho quem que come carne. carne. Ele E come fedia. carne? E fedia. Certamente. Ah, O carnívoro fede. fede na natureza. Tu Ah. sente antes o cheiro do que tu vê o bicho. O Caetano dos 14 anos, E aí né? tem uma diferença da dentição quando ele Tem. herbívoro Tu acha pra quando um é dente, carnívoro. O sabe o que diplodoco, ele é redondinho. Massa. Pô, boa. Formato de folha com serrilhas, assim. Aí, ó. O carnívoro é geralmente uma faquinha. Uhum. Você comia carne de bicho, assim, tipo de chão. É uma faquinha com serrilhas, tipo uma faca mesmo. Só que curva. Se o bicho comia peixe, é geralmente uma coisa cônica, assim. Um cone sem serrilha. Só uma coisa pra fincar no peixe e não rasgar. Se é um herbívoro, geralmente, ele pegava as folhas e direto, é uma coisa, que nem tu disse, redondinha. Se ele mastigava, é um dente de mastigação que nem os nossos Uhum. molares.
Sim, Então, porque esse aí não tem como mastigar, né? Não, ele é ele todo... ia Ele pra dentro. estraçalha e engole. Ele cortava os pedaços e daria pra dentro. Ele tinha... Os dinossauros até hoje, as aves, elas engolem pedras pra, na digestão, as pedras fazerem a mastigação. Daí, tipo, ficar lá dentro Olha. triturando, assim. Gastrólitos, o nome disso. O guri é um Não, tu tem que saber... Na verdade, Tem tu que tem que saber. saber do organismo inteiro do bicho, né? Tem. Pra conseguir Tu entender é um que tipo de sabido dente dos ele tem. dinossauros. É muito complexo. Tu ia perguntar dos 14 anos. Sim. 14 anos, primeiro trabalho pro Capa, né? Isso. 4 anos depois. Já tem uma maturidade aí, né? Tem, e O que, melhorou que, tu bastante. que tu diria pro Caetano dos 14 anos agora, com a maturidade que tu tem? E Acho- eu digo em processo, eu digo em Ai, essa segue podia em ser a frente. pergunta final. pra Não, encerrar geralmente a gente o episódio. Pega uma pessoa que tá com Brincando. 70 anos e pede Sim. pra ela aconselhar Mas que é tem que o 20, cara- que tem 25. Ele tá o pensando cara- do 18 pros 14. Mas tem um Não, pode ser amadurecimento de do antes, pode ser de processo. antes Claro, até. não, lógico. Eu não venci todos os meus desafios que eu tenho pra vencer. Não, ainda. lógico. Não venci. Tenho que criar mais disciplina, assim, sabe? Tipo, não depender tanto dos meus boosts de criatividade e tal, ser mais regular. Mas, cara, eu diria pra ele se apaixonar cada vez mais. Que talvez eu até estivesse um pouquinho além do que eu tô hoje. Porque acho que no final o que vai mover isso mesmo é o quanto eu gosto dessas coisas. E o que tu diria pro Caetano de 50 anos? É melhor. Pô, aí, Ó. aí pesou, pegou pesado. Nossa, É, se eu estiver vivo... Daqui o a que tu não 35 gostaria anos. de abrir Não, mas mão de ti agora, entendeu? Que tu não quer perder. Ah, o que eu não quero perder Ai, até bom, lá, é. isso, hein? acho que é a mesma coisa. A paixão por Uhum. fazer. Perfeito. Faz. Me aterroriza aquele ditado que todo artista tem 10 anos de ouro, não é uma coisa assim? Já vi isso em algum lugar, que tipo, o artista ele dura 10 anos e depois ele faz o ápice criativo. Eu não quero durar até os 90 e seguir fazendo dinossauro. Aí eu tô bem mais. Eu não sou um artista, mas de certa forma a gente cria todos os dias e a gente tá muito Então mais acho que eu tempo repito isso, a né, mesma Cuca? coisa pra trás e pra frente aí. Acho que fica até um pouco filosófico. Não deixar a vida esmagar Deve ser o... André. Oi, alô? Oi, André. Tudo bem, cara? Sim, o Caetano tá Sim. aqui. Sim. Vamos. Ele quer colocar um diplodoco lá no meio do Parque Una. Mano, não fazer. Vai pisar nas pessoas. Um dinossauro. Unasauro. Tá, deixa pra mim. Valeu, tchau, tchau. O André, gente fina. Nem conheço ele ainda. Gente finíssima aí. Conheço o Fabiano, eu conheci. Aqui no nosso Tinocast, a gente tem Una Pergunta. Que o Una, nosso patrocinador, faz uma pergunta pro nosso entrevistado, nosso convidado. E no Una Pergunta, se tu tens o papel e a caneta na mão, como ensinar uma cidade a estimular talentos criativos desde a infância, desde pequenininho. Se eu tenho no papel e na mão, Tu tem um papel e a caneta na mão. O projeto tá aprovado. Tá pago, tem entendeu? dinheiro. Se tu tem dinheiro, apoio, Eu preciso o que tu da ideia. quiser pro teu projeto acontecer, tá garantido. que legal essa tipo de Qualquer coisa. fomentar a arte. Exatamente. Qualquer coisa. Não, mas pra Mas criança. aqui, ó, pensando em ensinar uma cidade Explorar a estimular os talentos. esses talentos criativos desde a infância. Pras crianças. Descobrir pras e explorar crianças. os talentos infantis. Se não for criança, não tem. Mas o adulto, tudo cabeça fechada. Aí tem que ser criança mesmo. É aí que nasce. E o que tu faria? Que legal, cara. Seria, Não, qual tudo seria menos teu- nós teu três aqui plano que não pro somos. O que eu É que nós faria? nos mantivemos, nós somos Peter Pan, nós só ficamos nós crianças. três, não. Só nós três que não. Não, ali só elas três podem entrar no nosso grupo. Porque tão perto, tão perto. Eu vou tentar me lembrar Senão a de gente apanha. eventos na minha infância que me, capturaram. E eu acho que eu não tenho como esquecer a primeira vez que eu visitei o Capa, esse. Foi mágico, foi incrível. Então, eu acho que a gente tinha que construir, assim, mega museus de história natural em Pelotas, sabe? A gente tem o Carlos Ritter, que é muito legal. A coleção de taxidermia de aves dele é muito massa, tem coisas do próprio histórico ali. Mas tinha que ter um museu falando da história do Rio Grande do Sul como um todo. Do Cambriano até hoje. Então, desde quando a Terra era um magma gigante até hoje. Isso, cara, uma criança que tem a fagulha ali, que quer ser como, assim, que tem esse... Vai trilhar o mesmo caminho que eu, assim, pô, ela ia se Parque de encantar diversões lá, pra ela. entendeu? E se tiver alguém que sabe fazer, que faz com gosto também. Mas isso é uma área muito específica minha, né? Mas eu acredito que tem bastante talento aí que acaba sendo perdido, porque não tem onde achar. Pô, em Pelotas, onde é que tu vai achar algo que vai te levar pra essa área? É muito difícil. Eu sempre amei
a natureza como um todo, entendeu? Sempre amei o mato, a floresta, o banhado. É maravilhoso, eu acho incrível. Tem que ver a biodiversidade hoje para conseguir imaginar do passado. Então, também fomentar essas áreas que as pessoas possam conviver com esses lugares, entendeu? Até o próprio Una, que a gente tá falando do Una, tem ali aquela passeata ali em volta do banhado, né? Daquele lago. Tinha que ter mais, tinha que ter em todo lugar da cidade, tinha que ter mega sistema de esponja aí, para fazer até coisa para enchente, né? Para ajudar nas enchentes e ainda fomentar a biodiversidade e a população entrar em contato com o meio ambiente que elas fazem parte, enfim. Então, acho que fazer essa mescla, assim... E oficinas, assim, e escolas, tu já participou? Já, Te convidam, já. assim? No São José, 2 vezes eu fui fazer com as criancinhas. Meu Instagram aí, espectadores, tá lá nos... Sabe aquela parte dos mencionados? Dos destaques. Não. Não, é tipo assim, tá... Sei. Eu repostei a publicação do São José e tá lá na parte que me mencionaram, sabe? Tá lá. O São José fez a letra, tem cada dia pra cada letra do alfabeto, as criancinhas, e tinha o D do dinossauro. Daí meu irmão que estudava lá, o Vini aí, ele falou que o mano dele gostava de dinossauro e me chamaram pra levar um dinossauro lá e falar com as crianças. Fiz 2 anos que isso. massa. Foi bem legal, foi muito legal, foi muito massa. As crianças, tipo, esse dinossauro. E daí perguntava, tipo, tio, qual que é o maior dinossauro? E eu, é o dinossauro tal. É muito legal. E aqui na região de Pelotas, Dinossauro? tinha dinossauros? Certamente O banhadossauro? o banhadossauro. Certamente existia onde é Pelotas, só que as rochas daqui não preservaram. A gente tem coisas da megafauna, então a preguiça gigante, tigre-dente de sabre, essas coisas mais recentes. 10 mil anos pra trás aí. Mas dinossauro a gente infelizmente não tem. Mas o Gnatovorax que certamente andou por aqui. É verdade que que o Homo sapiens que acabou com a megafauna? Olha aí, tu vai me botar numa... Não, mas isso é uma teoria, não é? É uma hipótese muito forte. Eu, sinceramente, acredito nela. Desculpa aí todos os arqueólogos que estiverem me ouvindo e forem me enforcar depois, porque tem muita discussão sobre isso. Então não vou nem afirmar que foi. Mas, assim, onde o ser humano pisava no mundo, acabava a megafauna. Menos aonde? Na África, que foi aonde? Onde surgiu. Onde o ecossistema se adaptou antes de ser extinto. Tá, e eu tenho uma pergunta pra te fazer. Tu já pediste pra inteligência artificial fazer um dinossauro? Me recuso. Tu nunca pediu ideia? Não. Tá louco? Não, uma Não? ideiazinha assim, de leve. Tá louco? Como fazer esse dente do E brachiosauro? depois de pronto, só pra ver o que ela criaria? Qual é a técnica que eu uso pro Sobre dente? o meu Calma, deixa eu cadáver. responder. Cariado, quero cariar um Apenas dente. meu inimigo fará isso sobre o Viu? meu cadáver. Ele nasceu há 10 mil anos atrás. Mas, assim, é que, tá, eu sei que tem o seu valor, a IA é uma indústria em surgimento e não sei o quê, mas, assim, pra questão artística, meu irmão, eu não preciso de você. É isso não aí. preciso. É isso Acho aí. que você é um desserviço pra arte, inclusive. Não gosto, nunca pedi ideia, nunca pedi, faz só uma folha nesse fundo aí por conta da preguiça. Não, embora pudesse e fosse ficar talvez até melhor. Tá, não vou interromper. Mas, Não, eu acho muito louco isso. Eu até... Porque a inteligência artificial, ela facilita muitos processos. Só que nesse processo da arte, é um pouco complicado. Porque eu ainda fico- mais é científico também, né? É. Como é E que eu tu fico vai... pensando isso, se o pessoal, por exemplo, que te contrata, será que eles têm essa percepção da importância do artista ou tu acha que em Tem. alguns eles podem ter uma coisa de jogar para uma IA e... alguns já vi saindo em Sempre tem, revista, assim, alguém botando IA. Mas geralmente os paleontólogos sabem o valor do paleoartista, porque a IA não chega perto. Ela não chega perto. Se tu fizer um rascunho e pedir pra ela colorir, ela até faz, mas assim... Ela vai ter que estudar muito para chegar nos teus pés, né? Vai. Vai. Não vai chegar tão- Ó, Não. anos Não vai de achar Não tão vai, estudo. ter, fácil. não vai ter essa mãozinha aí, ó. Ela vai ter que catar fóssil. Ela Vai, pode ter mais vai informações, escavar. mas Quero ver não ela tem picar acessibilidade. Vai escavar lá pra tentar aprender. Aqui, a gente usa a IA para fazer uma pergunta pro nosso convidado. Olha só. Não, mas a gente fez um dinossauro, vai te mostrar agora. Prepare-se, Peito. prepare-se. O que veio antes? O ovo ou a galinha? Como eu disse, ela não é muito genial. Ela não é Ela muito tem que genial. correr um pouco. Tem que correr, tá longe ainda. O ovo surgiu com os aminiotos. Aminioto é toda... os anfíbios... anfíbio não é aminiota. Sei lá, os mamíferos, os répteis, então lagarto, crocodilo, ave, mamíferos todos, são aminiotos.
Que são quando aqueles bichões que viviam na água, sabe, meio anfíbios, saíram pra terra e começaram a botar ovos com um âminio. Âminio até a gente tem, o ser humano tem, que é a capa que fica dentro do ovo, que protege ele do exterior, que mantém a umidade. Então, amniota é esse grupo aí. Isso aí foi no Cambriano. Assim, a galinha surgiu, sei lá, 2 milhões de anos atrás. O Cambriano foi, sei lá, dos mais de 300.200. Eu sempre achei que o ovo era o ovo da galinha, não qualquer 300 ovo. milhões. Desculpa, eu falei errado. Né? 300 milhões. É, tipo, Nunca tinha é feito muito essa antigo. Não interpretação. existia Você já nem... tinha não, pensado? Sim, eu já pensei nisso. Que o ovo não é o ovo da galinha. Não, sim, mas assim, pensa. Pensa. A galinha é uma evolução, certo? É uma evolução. Como todos são. Um ovo que fez o dinossauro, que fez enfim, não sei todos os dinossauros que vieram. Ovo Não, Deus criou um Mas dinossauro sempre- e depois botou ovo. Mas foram Verdade. evoluindo. E sempre teve um ovo que, no dia que se chegou e disse, é uma galinha, ela nasceu de um ovo. Legal que não existe esse dia, sabia? Né? Sim, claro. Não, mas eu digo assim, né? Aham, sim. Tem uma evolução. No momento que aquela linha, Então nós já temos uma aquele resposta. degradê entre um dinossauro Quem e uma nasceu galinha. primeiro, O o ovo ovo tinha ou a evoluído. galinha? Nenhum dos dois. Foi o dinossauro que nasceu primeiro. Pode ser, mas antes do dinossauro tinha ovo. Não, É, Deus ele criou foi um mais fundo. dinossauro. Ele foi mais fundo e tu pensou no ovo da galinha. Me perdi. Né? Novo. É. Pra mim sempre era o ovo da galinha. A galinha nasceu do ovo e a galinha botou o ovo e o ovo a galinha. E aí, só que o ovo era sempre da galinha. Nunca achei A que o ovo pergunta era não é de... sobre qualquer ovo ovo. da galinha. Era sobre o ovo O da galinha. Caetano de 2 anos tá aí, girando e hiperfogo. Uau! Mas o ovo, certamente, ele surgiu muito antes de qualquer organismo que a gente conhece hoje, inclusive a galinha. Tá, e tu não tem nenhuma Antes vontade... dele gerar um ser vivo, tinha um ovo. Tu não tem nenhuma vontade, nem nenhuma curiosidade de tirar o teu hiperfoco desse tipo de animal, de ser, pra outro? Olha, eu faço, assim, o que seria outro bicho? Qualquer outro Um bicho. alienígena. Eu já fiz onça, tipo, de escultura, já fiz Ah, já? cavalo, já fiz tigre de sabre, já fiz preguiça gigante, não são dinossauros, são mamíferos. Uhum. Mudei de bicho, né? Sim. Eu sei desenhar esses bichos também, sabe? Desenho. Mas não com a especialidade que faça um dinossauro. Mas Mas é por encomenda os outros animais também ou não? Por vontade? Esses foram por vontade. E tu acredita na teoria que se diz da extinção dos dinossauros, que foi um meteoro e tal? Isso aí não. Não acredito porque eu vejo eles. Eles não foram. Eles não foram, tu nem Não sabe. morreram, eles estão tudo aí. Não, sim, o meteoro caiu em Yucatán, que é uma... Isso é inquestionável. inquestionável. Tem uma cratera gigantesca na Península do Sim. México, Uhum. naquela península que sai dali embaixo, que tem toda a questão geológica ali. Tem uma cratera ali, não tem outra. E a gente encontra... Quer saber sobre a cratera do meteoro? É bem Sim, legal. claro. Claro. Caiu esse meteoro gigantesco, tinha uns 10 quilômetros, ele caiu rasgando na Terra, foi um absurdo. Caiu na água, e quando ele caiu, ele expandiu as rochas. Imagina que tá toda a planície aqui, o mar aqui e tal, tá bonitinho aqui. Quando caiu o bagulho, ele entortou toda a crosta terrestre, porque ele fez um buracão ali, gigantesco. E aquelas rochas foram empurradas pra beira da cratera. Essas rochas são uma rocha muito específica, formada por crustáceos. Elas são, tipo, rochas que são formadas por bichos que morreram, crustáceos ou conchinhas que morreram. Que são muito porosas e que erodem fácil. E elas criam, ao longo do tempo, cenotes. Cenotes. Bom, Acho que é ninguém vai cenote. saber se tá Cenote, tenho quase certeza que é cenote o nome. Que é umas Se você cavernas... tá ouvindo aí, é cenote ou sinote? Sinote. Comenta aqui pra gente. É isso, boa. Que são cavernas subterrâneas que têm águas cristalinas lindas. No México tem um monte dessas. O pessoal mergulha lá. Que são formadas só nessas rochas. E se tu for ver os mapas, cenotes do México. Tem lá os cenotes todos distribuídos. Uma bola de cenotes, assim. Tipo, que não tem cenote no meio. Por quê? Porque o meteoro caiu ali, expandiu as rochas. Enfim. E a gente encontra... Sim, mas a causa da extinção Foi. realmente essa. Foi. Sim, cara, caiu 10 quilômetros. Caiu um monte Everest na Terra. Morreu tudo. Foi gradual, né? Mas daí a gente acha também irídio, que é um... Uma rede de satélites. Hã? Tem uma Oi? rede de satélites irídio. Tá, não sei. Depois te conta, é um celular que é jurássico. Sim, eles acham isso aí. É um elemento químico acham por toda a Terra, porque quando caiu o meteoro, tinha muito meteoro, explodiu, foi pra atmosfera, criou aquela nuvem de gás e depositou depois. Nesse processo, matou as plantas todas, os herbívoros foram em decadência e os carnívoros consequentes, e daí ficou só os animais pequenininhos. Então, os dinossauros menores que tinham eram as aves, os crocodilos, as tartarugas, os mamíferos,
Os insetos ficaram, várias plantas ficaram, mas os dinossauros grandes todos morreram, menos as aves, que se salvaram por causa do tamanho delas. Se tivesse algum tipo de dinossauro pequenininho também, talvez eu tivesse sobrevivido também. Tá, e sobreviveram por quê? Porque eles precisavam de menos alimento? É porque as aves têm um papo que elas armazenam comida mais. E elas são pequenininhas, precisam de pouca quantidade. Sim, elas são mais fáceis de manter do que um saurópode de sei lá quantas toneladas. Uhum. Então, sim, e elas viviam próximas a cursos d'água de água doce, que é muito importante, porque foram os ecossistemas menos afetados, porque eles são detritívoros. Eles se alimentam de formas de decomposição. Então, o rio tem muita matéria decomposta. A principal fonte de energia não é a fotossíntese. Se tá tudo tapado de fumaça, não tem como fazer fotossíntese no mundo. Se tu se alimenta de matéria decomposta, tu sobrevive mais. E as aves dependiam mais desse tipo de ambiente, portanto, sobreviveram. Assim como os crocodilos, tartarugas, anfíbios, que eram de água doce. Iridium, antes da invenção do celular, eles inventaram um telefone móvel, que obviamente era só para aquele caixão, assim. Um aventureiro que ia pro meio da mata, não sei o quê. E aí tinha uma rede de satélites com 7 satélites ao redor do mundo, 7 satélites. Isso é bastante? Que proviam, não. Ah, tá. Hoje Eu não sei. Tem 20 mil do Elon Musk. Eu não sei. Tem 20 mil satélites do Elon Musk pro Starlink. Tá, mas aí tinha 7 que fazia cobertura do globo. E tu comprava, era um telefone desse tamanho com uma antena gigante, assim. Tu imagina. Aí veio o celular e matou. Aí veio o meteoro e matou. Celular meteoro. Meteorístico. Vê que eu conheço muito sobre espaço quando eu perguntei que esses 7 satélites eram muito para cobrir o planeta Terra. Não sei. Mas o irídio é esse minério aí que acharam. Sim. Então, sim, foi o meteoro, porque ele causou uma questão de cataclismas, assim, que se compara ao que o aquecimento global faz hoje, inclusive, só que em escala mais repentina. E vendo outros artistas de outras localidades, o que já está sendo feito na questão de evolução de técnicas, de aprimoramento, e aonde tu consegue te ver chegando, né? Onde tu gostaria de chegar? Legal, porque eu tenho a resposta para essa daí. Eu tava esperando essa aí. Tava esperando essa daí. Tava esperando essa pergunta. Cara, o CGI hoje em dia tá absurdo, né? Tem umas equipes da Inglaterra que fazem, assim, documentários que tu olha e tu fala, pô, filmaram um bicho. Só que equipes, né, milionárias e tal, com investimento. Tá na Apple TV esse documentário aí que eu tô falando. Prehistoric Planet. Os interessados aí, vejam. Se você é um jovem interessado por dinossauro, não viu? É muito legal, vale a pena. Que, assim, bota o bicho pra viver ali, né? Meu sonho, de verdade, é chegar num ponto em que eu vou conseguir fazer um render, uma escultura 3D e animar ele em 3D, botar ele num cenário e fazer a narrativa que eu quero. E daí fazer o bicho se mexendo do jeito que eu acho que ele se mexia e daí fazendo as coisas que eu acho que eles faziam. Porque eu acho que eles também não chegam tão perto assim. Eles chegam muito perto, mas não chegam tão perto. Tá aí, ó. Manda uma cartinha pra eles. Eu sou do sul do Brasil. Vocês estão me perdendo. Eu acho que vocês estão fazendo uns movimentos meio tosco. Isso tá parecendo aqueles filmes do... Como é que chama? Não, pior que tem coisa assim que eu noto meio e falo... O cara partiu nessa. Fuga das galinhas. Não, o meu sonho é fazer uma obra, assim, documentário, estilo documentário de vida selvagem, só que voltando no tempo, com traços regionalistas brasileiros, fazer um levantamento. Pô, cara, a gente é brasileiro, a gente tem dinossauro, a gente tem paleontologia aqui. Pô, a gente tem aqui e mesmo. Esse pessoal daqui não tem nenhum projeto, assim, de... Nunca vi nenhum sair do chão. Nunca vi nenhum... nenhum se dar certo. Assim. A gente tá no carnaval, né? Isso aqui vai ao ar depois do carnaval, mas já teve algum desfile de escola de samba, um tema de escola de samba? De dinossauro? Dinossauro? Não que eu saiba. Eu não acompanho, mas não que eu saiba. Porque eu imaginei que tu faz um carro alegórico daquele em 2 dias. Hiperfoco. Se eu gostar muito do carro alegórico. E se querem todo o dinheiro que tu precisar, né? É isso. Verdade. E daí, então, esse... Só que tem que ter bastante espuma. Como é que chama essas esculturas que têm articulações e se mexe, assim? Tem um nome isso, não articulado. tem? Tipo, pequenininho. Articulado, mas tem... Pequeno é action figure que chama, mas grande, não sei. Animatrônico. Isso. Jurassic Park, pô, aí os caras se deram no Jurassic Park. Fizeram uns bichos de verdade, tamanho real, se mexendo. E assim, o olho pisca com um robô. Aí é massa. Aí eu acho que eu me interessaria pela robótica, mas só nesse caso. E de resto eu sou péssimo com números, assim. Esse filme foi uma marca, assim, em termos de efeitos. Pô, foi demais, pela época que ele claro. E o resultado que ele conseguiu, né? Com certeza. Sim, pelos recursos. Beija-Flor, em 1996, abordou a pré-história, a paleontologia, Unidos da Tijuca, Águia de Ouro e Acadêmicos do Grande Rio. Claro que sim, não Já tinha levaram como os não, dinossauros né? pra Marquês de Sapucaí. Será que tinha dinossauro brasileiro?
Sim, a Beija-Flor aqui, ó, falou o Vale dos Dinossauros Brasileiros. E a Unidos da Tijuca trouxe os dinossauros... Não, aqui a Águia de Ouro, campeã paulista, usou dinossauros para ilustrar a ciência em O Poder do Saber. Se saber é poder, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Foi nos tempos mais remotos. E Que com o dinossauro esse apareceu. clima, a gente É assim vai... mesmo. E com esse clima, a gente vai encerrando com o nosso samba enredo. Cara, quero te agradecer demais por ter vindo aqui, sem palavras. Olha só, a gente descobriu até os sambas enredos que a gente tinha aí. E pra quem tá começando e quem quer começar como paleoartista, qual sugestão, qual conselho que tu dá pra essa pessoa aí? Isso é muito legal. Teria que Fala começar com com ele. cada... Fala contigo. Manda DM. Então, teria que conversar com cada pessoa, ver como é que ela enxerga, assim, mas se tu quer seguir meus passos, primeiro, seja feliz fazendo. É o mais importante, que tu vai chegar longe. E tenta lembrar que eles estavam vivos, entendeu? Acho que é isso. E aí tu vai abrir um leque gigante, assim. Espero que eu tenha conseguido expressar minha paixão por isso aqui. Sim, não para de pesquisar, não para nunca, né? Não para de sabe pesquisar. muito. Sim, mas eles estavam vivos, eles eram criaturas que respiravam, faziam sons. Só que a gente não tem a oportunidade mais de ver eles. Sei lá como é que era, eu não sei, fico cara. imaginando, chega aquele baita bicho assim, faz... Possível, bem possível, inclusive. A gente superestima mas demais. O Mas tiranossauro. ele tinha uma caixa torácica pra fazer um som mais grave, né? Tinha. Certamente a gente talvez É. nem ouvisse de tão grave que fosse. Um infrassom. Exatamente. O elefante faz isso. Né? O elefante faz infrassom. Faz, que a gente ele não faz sabe. e sai pela terra. Bizarro. Daí, tipo, o outro elefante lá na outra savana. Juninho. pelo... Tu também, aquela orelha, né? A orelha orelha- é regulação térmica. Outra coisa, se achasse o elefante fóssil, nunca ia saber que ele tinha aquela orelhona. É. Né? Ia fazer a orelhinha de Quem é que de inventar cachorro. uma orelha tão exuberante quanto Verdade. Só que é pra regulação térmica daí. É porque quando tá muito quente, eles botam sangue ali e espelham o calor pelo sangue. E se o cara fosse desenhar um flamingo? O cara fez rosa. Que viadice. Tu tá inventando demais. É bem isso mesmo. Tem bem bicho rosa na Pô, tem natureza. uns bichos né? mega coloridos, né? Mega frondosos. Mas é o que sabe? ele falou do Frondosos. pavão, né? Como é que tu ia perfeito. desenhar o E pavão? eu, lá todo estranho. Pavão, Daí pavão. era o bicho mesmo, entendeu? É. É bem isso. Por isso que não é acerto e erro e tem que lidar internamente em saber que nunca será vou ver que não eles vivos. tinha um dinossauro rosa? Pode ter, né? Não, Com eu penas? garanto que tinha, na verdade. Pena não Tem tinha mesmo. peixes, tem tem Penas, a ave. gente tem fóssil com penas. A gente sabe que eles tinham pena. Tá. Nossa. Mas esse aí não. Tinha uns, É impossível esse aí ter pena. Não, é que eu não fiz ainda, mas ele vai ter, tipo, uns filamentos, uns pelos, assim. Porque a pena foi evoluindo, ela não nasceu aquela pena grandona, né? Ela era uma escama que foi criando uma protuberância, que foi nascendo um fiozinho. Daquele fiozinho foi saindo os leques, daí os subleques, né? E virou a pena. Mas Aí até que isso virou não a pluma do pavão. Perfeito. Eu quero dizer uma coisa antes de acabar. Já que a gente tá falando de dinossauro, tem muita gente que quando vai procurar Tinocast no YouTube, o YouTube sugere Dinocast. Porque é uma sugestão ali, o Dá pra termo... mudar o nome, né? Tipo, muda agora nesse E episódio. eu acho que deve existir um Dinocast, eu não sei, né? Obviamente, tu deve A saber. gente acho que pode- nunca pode vi, ser o nunca nome- vi. Dinocast, Eu pode acho que ser o nome. é o podcast Podcast Caetano. do Caetano. Então, assim, ó, Bota entre parênteses, Dinocast. não é Dinocast, tá? Ele vai sugerir Dinocast, mas é Tinocast. De atinado, Tino. É. Tino, Que tem o Tino. Tino. Tá? Tem Entendino. Tem Entendi. Dino. Caetano, obrigado. Sem palavras, obrigado por ter vindo aqui. Cara, é uma oportunidade incrível, eu agradeço profundamente. De verdade. Ai, aí, que garoto. Estou muito feliz aqui. Sucesso total. É isso aí. Esse foi o Tinocast, o podcast da indústria criativa de Pelotas e região. E até a próxima com muito mais Tinocast. Cheio de purpurina, pós-carnaval.